Olá a todos e bem-vindos de volta ao canal. Aqui é Ticho, e estou empolgado em trazer mais um vídeo incrível sobre nossas novels. Se você é novo por aqui, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo interessante. E para os nossos espectadores fiéis, muito obrigado por continuarem nos acompanhando nessa jornada emocionante. Agora, sem mais delongas, vamos mergulhar de cabeça na novel de hoje. Capítulo 71. David absorveu os cristais um por um e todo o seu corpo ficou encantado de suor como se tivesse passado por uma grande provação. Seu rosto estava vermelho e seus braços estavam vermelhos. Suas pernas estavam completamente imóveis e ele não conseguia movê-las nem um pouco. David continuou a suportar a dor até absorver os 20 cristais restantes. Depois que o último cristal foi absorvido, David de repente sentiu um grande rompimento e todo o seu corpo relaxou. Jin. Sua habilidade espacial foi atualizada para o nível 4. Ativando a função de descoberta do Sistema 3. Função 3. Conheça a si mesmo e aos outros. Pode detectar a própria condição e as qualidades físicas, tipos de habilidades e níveis de outras pessoas, etc. Limite de uso por dia, 3 vezes. David ficou momentaneamente atordoado com a função 3, mas rapidamente voltou sua atenção para si mesmo. Suas mãos tremiam progressivamente e os músculos de seus braços eram muito pronunciados. Ele melhorou muito em termos de preparação física. A boca de David se curvou melhor. A sensação de estar no nível 4 era diferente. Mas e como habilidades dele? Com um pensamento, David segurou uma lâmina espacial na mão. Ele caminhou até a janela, encostou-se nela e falou cuidadosamente uma ponta da cortina. Já havia muitos zumbis na rua e logo o olhar de David pousou em um zumbi de grande porte. Verificação do sistema. David convocou o sistema. Com um bip, um objeto parecido com um painel apareceu na frente de David. Zumbi nível 4. Atributo: relâmpago. Habilidades: desconhecidas. Na verdade era um zumbi mutante. O coração de David se agitou e ele moveu suavemente a lâmina espacial em sua mão, mirando no canto aberto e atirou no zumbi de nível 4. Em menos de 3 segundos, a lâmina espacial perfurou a testa do zumbi. Um cristal brilhante caiu de sua testa. A lâmina espacial instantânea tirou a vida do zumbi de nível 4. Impressionante! Davi ficou surpreso. Quando ele estava prestes a pegar o cristal relâmpago, um zumbi confuso caminhou em sua direção. Ele pegou o cristal do chão e o segurou na mão. O que é isso? O olhar de David abalou o zumbido. O zumbi continuou andando e desapareceu em um beco, fora da vista de David. Acho que você deveria dar uma olhada. Na sala, Sally sentiu um calafrio por todo o corpo. Ela se levantou da cama, ofegante enquanto olhava ao redor. Ela estava tendo um sonho sufocante, desde o apocalipse, só se sentia à vontade quando dormia com David. Ela se deitou, mas assim que fechou os olhos, tudo o que conseguiu ver foram rostos de zumbis. Incapaz de dormir, Sally sentou-se com relutância. Ela olhou ao redor do quarto escuro e sentiu uma sensação de vazio. Um par de chinelos foi colocado ao lado da cama, mas ela não os calçou. Em vez disso, ela pisou no chão diretamente. Ela tocou a parede e saiu lentamente. David abriu um canto das cortinas, permitindo a entrada de um raio de luz. David! Sally falou suavemente. David ouviu a voz e virou a cabeça. Ele fechou as cortinas e caminhou em direção a Sally. Por que você está acordado? Enquanto ele falava, David abraçou Sally, e Sally gentilmente segurou suas costas, descansando o queixo em seu ombro, respirando fundo. De repente, Sally sentiu algo e exclamou: Você subiu de nível? David sorriu levemente e soltou Sally de seu abraço. Ele assentiu. Agora mesmo, alcancei o nível 4. O rosto de Sally mostrou uma pitada de arrependimento.
No pouco tempo que ela dormiu, David a ultrapassou em um nível. Depois de hesitar por um momento, Sally estendeu a mão para David. David, acho que posso fazer isso também. David parou por um momento, então tirou 10 cristais do espaço e os colocou na mão dela. Vá passo a passo, aconselhou David. Sally agarrou com força os 10 cristais e voltou para a sala. Ela teve que ficar mais forte para não sobrecarregar David. Enquanto isso, em CJ City, dentro de uma casa alugada, uma mulher usava salto alto. Seu rosto estava muito maquiado e ela usava traje profissional com os primeiros botões abertos, revelando um vislumbre da roupa de baixo. Ela ficou perto da janela, segurando um cigarro entre 2 dedos, exalando anéis de fumaça. Esses zumbis estão mudando cada vez mais rápido, ela disse casualmente, seu olhar fixo nos zumbis do lado de fora da janela. Atrás dela, um homem estava sentado no sofá, segurando o controle remoto da TV e apertando impacientemente os botões que instalavam. A mulher se virou, olhou friamente para o homem e disse, essa maldita TV está quebrada assim, você não pode ficar quieto. Com desdém em seus olhos, ela olhou para ele e esmagou a ponta de cigarro na mesa próxima. Ela cruzou as pernas e se sentou na beirada da cama. Na sala, uma figura emergiu lentamente das sombras. Ele estendeu a mão, pegou o controle remoto do homem e o colocou de lado. Dani, pare de se mexer. Sua irmã já está olhando para você. Dani, como o homem era chamado, ficou atordoado, olhando para a mão vazia, suspirou. Ele respondeu casualmente, faz uma semana, sem assistir TV, sem saber o que está acontecendo lá fora. O que mais podemos fazer? Tudo o que fazemos o dia todo é matar esses zumbis e nossos suprimentos estão acabando. Foto. A mulher, com as pernas cruzadas, chutou de leve a pilha de cristais ao seu lado. Embora a sala estivesse cheia de uma pequena montanha de cristais, todos eram de baixo nível. Dani olhou na direção do som, encontrando o olhar da mulher. Ele puxou impotente os cantos da boca, encolheu os ombros, recostou-se no sofá e murmurou. É do jeito que é. O homem ao lado de Dani deu um tapinha em seu ombro, vendo a atmosfera estranha e rapidamente falou, não discuta. Neste momento, devemos sair e reunir suprimentos. O homem se espreguiçou preguiçosamente, bocejou e pegou uma pequena faca do lado. Ele assumiu a liderança e saiu da sala. A mulher pegou 7 pedaços da cama, levantou a saia que cobria os sapatos e inseriu os 7 pedaços nas fendas próximas aos sapatos. Dani olhou para os dois e suspirou impotente. Ele arrumou seus pertences enquanto pegava alguns cristais do chão e os enfiava na mochila que carregava nas costas. Murmurando algo baixinho, ele saiu da sala. Depois que eles saíram da sala, um idoso sentou-se em uma cadeira de balanço e lentamente abriu os olhos. Capítulo 72. Depois que Sally voltou para a sala com os 10 cristais, ela começou a absorvê-los. A porta não estava fechada e David sentou-se no sofá da sala, observando o estado de Sally. Miau. Cola se moveu e esfregou o tornozelo de David com a cabeça. Ei, Cola. David disse e pegou Cola. Vendo Cola parecendo lamentável, David brilhava impotente, adivinhando que o rapaz provavelmente estava com fome. Com um pensamento, ele tirou 10 cristais de sombra do espaço e os colocou na frente de Cola. Assim que Cola viu os cristais, seus olhos se iluminaram. David sorriu levemente e colocou Cola no chão. Assim que ele colocou Cola, Little Black se moveu apressadamente. Enquanto David dava cristais para a Cola, Little Black observava ansiosamente. Se a Cola tivesse alguma coisa, como poderia ficar de fora? Little Black, um zumbi, fez baixo de insatisfação e imitou Cola esfregando a cabeça e o corpo contra David. Esses dois encrenqueiros. David reclamou e tirou 20 cristais primários. Até agora, ele não encontrou nenhum zumbi com o mesmo atributo de Little Black. Se ele pudesse encontrar zumbis com cristais em suas testas e coletá-los, a atualização de Little Black provavelmente seria ainda mais rápida.
Quando Little Black viu os cristais, correu rapidamente e trouxe sua própria tigela de cachorro. Colocou-o cuidadosamente no chão e planejou David colocar os cristais na tigela. Depois de girar algumas vezes, Little Black finalmente começou a absorver os cristais. Depois de cerca de 1 hora, o gato e o cachorro da sala absorveram os cristais e adormeceram. Quando David olhou para a sala, Sally havia terminado de absorver todos os 10 cristais à sua frente. Ela agora estava exausta e adormecida na cama. David se declarou e entrou na sala. Ele cuidadosamente pegou Sally novamente, colocou-a de volta na cama e ajustou sua posição de dormir. Depois de cobrir Sally com um cobertor, ele saiu. Assim que saiu da sala, ele ouviu uma batida na porta, acompanhada pela voz de Arnold. David, sou eu. David se mudou. Sem o conhecimento de David, apenas um segundo antes do som da batida, Cola, que estava dormindo no sofá, abriu ligeiramente os olhos. Assim que David abriu a porta para Arnold, a Cola fechou os olhos novamente. Davi. Os olhos de Arnold brilharam quando ele viu David. David acenou com a cabeça e deixou Arnold entrar. Depois de entrar, Arnold retransmitiu a tarefa que David lhe havia dado, que Lily, mesmo depois de sair, não conseguiu curar os ferimentos daquela jovem. Ouvindo Arnold, David concorda. Espere que os danos não sejam curados. Parecia que alguns cristais não eram suficientes para uma atualização. Se houvesse uma atualização, Lily poderia facilmente curar os ferimentos leves de Brian com um movimento de seu dedo. Mas, por enquanto, Lily ainda não pode atualizar. O olhar de David tornou-se indiferente, então ele olhou para Arnold. O segundo lote de despertares também está se aproximando, e é hora do atributo de lobisomem de Arnold emergir. Se alguma coisa parecer errada ultimamente, venha me procurar imediatamente, disse David. Arnaldo hesitou. O que poderia deixá-lo desconfortável? Embora não tenha entendido o que David quis dizer, ele concluiu com a cabeça. 10 dias se passaram rapidamente. Durante esse tempo, David estava caçando zumbis do lado de fora. No entanto, todos os zumbis que ele encontrou eram de baixo nível, e ele só tinha visto 3 zumbis de segundo nível. Mesmo aqueles 3 zumbis tinham cristais principalmente de baixo nível. David, venha ver o estado de Arnold. As batidas na porta continuam. David acordou abruptamente de seu sono, abriu a porta rapidamente e levou um dedo aos lábios para silenciar a voz de Sophie. Depois que David eliminou a maioria dos zumbis que vieram recentemente, ele não pôde garantir que os zumbis não viriam de outro lugar. Era melhor ser cauteloso. Sophie olhou para o tom vermelho nos olhos de David e baixou a voz. David, algo não está certo com meu marido. Acho que você deveria dar uma olhada. A transformação de Arnold começou de manhã cedo? A hora do segundo despertar varia de pessoa para pessoa? David concordou e fechou a porta com cuidado, seguindo Sophie de volta para dentro de casa. Assim que entrou, David se assustou com a bagunça no chão. E lá estava Arnold, ajoelhado no chão. Ele parecia extremamente angustiado e até suas mãos começaram a se transformar em garras. David Arnold falou com um toque de tom de lobo. Vendo isso, David sentiu que algo estava errado. Na linha do tempo anterior, ele não havia testemunhado o despertar de Arnold. No dia em que Arnold concordou, David havia saído por um tempo e, quando voltou, Arnold contou sobre isso. Sophie ficou ao lado deles, franzindo a testa, buscando a ajuda de David. David, veja a condição de Arnold, por favor, ajude-o. Ao ver a expressão dolorosa de Arnold, Sophie ficou profundamente preocupada. Ela tentou se aproximar dele, mas foi rosnada e empurrada. Arnold mudou e insistiu que ela pedisse ajudasse David, então ela foi buscá-lo. David franziu a testa. Ele não poderia ajudar com esta tarefa. Ele só poderia guardar na porta. Se algo inesperado acontecesse, ele poderia acontecer. O despertar de Arnold desta vez foi completamente normal.
Tornar-se um desperto era um caminho necessário para ele. Sophie, não se preocupe. Arnold vai ficar bem. Vou ficar aqui e ficar de olho nele, David a tranquilizou. Ele sentou-se perto, a poucos passos de Arnold. Arnold começou a se transformar em um lobo completo, levantando a cabeça e soltando um uivo. À medida que Arnold se transformava completamente e se tornava incontrolável, ele começou a atacar as coisas ao seu redor. Depois de meia hora, Arnold gradualmente recuperou os sentidos. Ele olhou de volta para o ambiente caótico e congelado. Então ele virou a cabeça e olhou para David sentado calmamente ao seu lado. Ele falou, David, eu... Antes que ele pudesse terminar sua frase, David se pronunciou com uma expressão satisfeita e disse a ele, parabéns, você acordou com sucesso. Eu acordei com sucesso. Arnold exclamou aceso. Ele finalmente acordou. Vendo todos ao seu redor com habilidades sobre-humanas, muitas vezes ele se sentiu inútil para David. Isso deixou ansioso para se juntar a eles. Agora, ele finalmente acordou. Foi fantástico. Arnold baixou o olhar e olhou para seu estado de lobisomem. Ele rapidamente foi procurar um espelho e voltou logo com a testa franzida. Mas, David, como posso reverter isso? David suspirou e disse, concentre sua consciência e pense em retornar à sua forma original. Arnold concordou, fechou os olhos e franziu a testa. Depois de um tempo, sua forma de lobisomem gradualmente se retirou. Capítulo 73. Quando a forma de lobisomem de Arnold voltou completamente, ele olhou para David com entusiasmo e disse, David, consegui. David olhou para ele e tossiu levemente. Sophie, que estava por perto, olhou para Arnold e sua expressão ficou levemente preocupada. Arnold tocou a cabeça e olhou para baixo, corando imediatamente. Quando ele acabou de se transformar em sua forma de lobisomem, todas as roupas que ele usava já estavam completamente rasgadas. Agora ele estava na frente de David e Sophie completamente nus. Eu vou colocar uma roupa. Arnold disse e saiu correndo rapidamente. Esta versão do Arnold era diferente da anterior. Na vida anterior, Arnold havia aperfeiçoado suas habilidades de lobisomem quando foi destruído pela horda de cadáveres. O atual Arnold era mais do que capaz em termos de força física e fornecimento de cristal. Depois que Arnold vestiu roupas novas e saiu, David planejou levá-lo para ganhar alguma experiência e testar suas habilidades de lobisomem. Ele imediatamente discutiu esse plano com Arnold, que é acessível. Depois de organizar Sophie para dividir um quarto com Sally, David se preparou para levar Arnold para sair. David, assim que eles fecharam a porta, a voz de Lily veio de trás. David e Arnold se viraram para ver Lily apoiando Brian enquanto caminhavam lentamente em direção a eles. Os ferimentos de Brian foram cicatrizados durante esse período e ele não teve problemas para andar normalmente. Nesse período, os dois interagiram com o grupo de David e perceberam que David não pretendia tratá-los como escravos. A impressão que David tinha havia melhorado significativamente. Afinal, eles estavam se beneficiando sem muito esforço, o que ainda os incomodava um pouco. Lily beliscou delicadamente o braço de Brian, e ele deu um passo à frente, dizendo a David, David, você vai sair? Leve-nos com você. Brian ainda tinha alguns ferimentos, mas era hora da magia de cura de Lily ser usada em situações práticas de combate. Curar magia era como ter um mago na equipe. Vamos, disse David, deixando um breve comentário antes de se virar e sair. Os dois se animaram e rapidamente o seguiram. Arnold caminhou ao lado de David e se mudou dele, sussurrando, David, aquele jovem ainda está ferido. Tem certeza de trazê-lo? Enquanto falava, Arnold flexionava os músculos, exibindo sua força. David, com esses meus músculos, posso facilmente enfrentar 10 zumbis de uma vez. Observando as ações de Arnold, David sorriu levemente. Eles eventualmente terão que cooperar conosco. Levá-los juntos e ajudá-los.
Embora os zumbis atuais estejam apenas no estágio primário, seriam benéficos eliminá-los para ganhar alguma experiência. Era provável que, quando um surto de zumbis atingisse seu pico, eles fossem capazes de se manter firmes. Arnold encontrou com a cabeça, achando as palavras de David relevantes. Neste mundo apocalíptico, apenas se tornando fortes eles terão uma chance de sobreviver. David estava ajudando. Com o grupo a puxar, David não precisava dirigir. Eles vieram do apartamento para a praça central. Arnold já havia se transformado em sua forma de lobisomem e olhou para os cadáveres dos zumbis ao redor com uma expressão animada. Isso é incrível! Anteriormente, ele tinha que cortar os zumbis um por um, mas agora que ele havia se tornado um lobisomem, um único golpe foi suficiente para fazer a cabeça de um zumbi desaparecer. Arnold comentou e correu em direção à nova onda de zumbis que se aproximavam. David ficou no lugar, segurando uma dúzia de lâminas espaciais na mão e atirou-as na horda de zumbis. Em instantes, as lojas de zumbis eram empaladas pelas lâminas espaciais de David, suspensas na parede como espelhos espetados. Ele jogou outra lâmina espacial direto na testa de um zumbi. Quando a lâmina espacial tocou o cristal caiu da testa do zumbi com um som retumbante. Brian ainda tinha lesões, mas David emprestou a ele uma faca de combate de liga leve. Contanto que ele evitasse movimentos bruscos que agravassem sua manipulação na articulação, seus danos não voltariam. Brian despachou rapidamente uma dúzia de zumbis com a faca de combate de liga. Acho que você deveria dar uma olhada. Ah! Lily ficou no lugar e, de repente, um zumbi correu em sua direção por trás. Ela falou de medo. No segundo seguinte, Brian apareceu na frente dela e empurrou a faca de combate sem hesitar. Aproveitando os poucos segundos em que o zumbi perdeu a mobilidade, ele rapidamente recuperou o cristal de sua testa. Está tudo bem, Brian gentilmente tranquilizou Lily. Não demorou muito, Arnold acabou com os zumbis à sua frente e não pôde deixar de murmurar. Ele se mudou de David e reclamou, esse casal realmente deixa os outros com inveja. David, pegando cristais do chão, respondeu, se você diz isso, talvez eu tenha que contar a Sophie. Ao ouvir isso, Arnold rapidamente calou a boca e cantou uma música para si mesmo. Quando o grupo estava prestes a terminar, Arnold se reuniu de repente. Ei! O velho correndo do lado ouviu a voz de Arnold sem pensar, pegou diretamente os cristais do chão e os consumiu. Não é o suficiente, não é o suficiente. O velho murmurou enquanto pegava mais 2 cristais do lado. Depois de consumir os 2 cristais, ele finalmente mostrou uma expressão satisfeita. Em instantes, o corpo do velho começou a se transformar no de um jovem. Arnold parecia estupefato com esta cena. David, por outro lado, não estava preocupado com a transformação, mas sim com o fato de que essa pessoa havia comido os cristais que trabalharam duro para obter, e 3 deles. Assim que o homem se transformou em um jovem, um zumbi correu de um jeito próximo a uma velocidade incrível. Vamos, eu não estou com medo de você agora. O homem parecia animado enquanto o zumbi avançava em sua direção. Ele pegou 2 cristais do chão e os enfiou na boca. No segundo seguinte, sua figura ficou tão alta quanto o zumbi. Estrondo! O homem colidiu de frente com o zumbi. Ele enfiou ferozmente o cotovelo no abdômen do zumbi, fazendo com que a carne em assento se abrisse, deixando um grande buraco. Rugido! O zumbi soltou um rugido, abrindo a boca cheia de sangue, pronto para morder o homem. Quando o zumbi estava prestes a mordê-lo, o homem se moveu, não apenas evitando a boca do zumbi, mas também deslocando sua mandíbula com um golpe para trás. Isso não vai dar. O homem riu. Perfeitamente, ele balançou o punho, perfurando o corpo do zumbi, criando um grande buraco. Quando sua mão estava prestes a agarrar a testa do zumbi, o zumbi desapareceu repentinamente de sua posição original. Quando reapareceu, já estava atrás do homem. Capítulo 74. Droga!
O homem falou enquanto se virava, apenas para ser atingido pelo punho do zumbi. Ah! Com um grito, o homem foi lançado voando. Estrondo! O enorme corpo do homem colidiu com um prédio próximo, causando seu colapso. Droga, esse cara é tão forte! O rosto do homem exibia uma expressão de descrição. Ele tossiu sangue, mal conseguindo ficar de pé com as mãos apalpadas no chão. Antes que ele pudesse se estabilizar, o zumbi avançou rapidamente em sua direção. Tão rápido, o homem exclamou em choque. Ele rapidamente rolou para o lado, evitando por pouco o ataque do zumbi. Antes que ele pudesse reagir, o zumbi lançou outro ataque. O coração do homem abriu e ele cerrou o punho, bloqueando o soco do zumbi de frente. A carne em suspensão do punho do zumbi explodiu instantaneamente. Aproveitando o momento em que o punho do zumbi se viu, o homem desferiu um chute poderoso em seu corpo. No segundo seguinte, o zumbi foi lançado voando para trás. Quando o homem recuperou o equilíbrio, seu corpo tremeu de repente. Não foi bom, o tempo estava se esgotando. Ah, não, ele não poderia derrotar essa coisa sozinho. Enquanto ele pensava, o zumbi já havia subido lentamente e avançava em sua direção com grande velocidade. Ele estava com problemas. Droga, por que esses caras ainda não chegaram? O homem reclamou. Estrondo! Ele falou a mão e levou um golpe do zumbi. Em pânico, ele notou David calmamente pegando cristais no chão. Esse cara. Enquanto a luta era intensa deste lado, ele estava desconsiderando completamente pegando cristais ali? O rosto do homem escureceu e ele empurrou com força o zumbi à sua frente. Ele falou bem alto para David: Ei! Irmãozinho, dê uma mão. A voz era alta e David naturalmente a ouvia, mas optou por fingir que não. David calmamente continuou pegando os cristais um por um do chão. Ei! O homem repreendeu. Ele poderia sentir seu corpo claramente voltando gradualmente ao seu tamanho original. Em menos de um minuto, ele voltaria a ser um ser humano normal. Naquela época, ele sem dúvida se tornaria o alvo principal do zumbi. Ei, são apenas cristais. Ajude-me, e eu lhe darei quantos cristais você quiser, o homem alto. Se David não o ajudasse logo, ele temia que realmente morresse aqui. Ao ouvir as palavras do homem, Arnold olhou para ele com desdém. Seus olhos estavam cheios de desprezo. David, como essa pessoa covarde sobreviveu no apocalipse? Ele disse para Davi. David respondeu e sorriu levemente. Ele se endireitou, virou-se e caminhou em direção ao homem. Ele deu alguns passos à frente e os olhos do homem brilharam ao ver o movimento de David. Ele não ficou comovido com os cristais? Assim que o homem pensou que David iria ajudá-lo, David apenas deu alguns passos, pegou os cristais do chão e os guardou em seu espaço. Você obteve um cristal primário, efeito de acerto crítico multiplicado por 100. Parabéns por obter 100 cristais primários. Atributos: nenhum. Acho que você deveria dar uma olhada. David olhou em volta, certificando-se de que havia pegado todos os cristais nós. Antes de responder a Arnold, ele não apenas pegou cristais, mas também os absorveu bem na nossa frente, consumindo coisas nós, e agora ele queria nossa ajuda? Foi simplesmente um pedido absurdo. Arnold suspirou impotente e disse, mas David, ele parece estar com problemas. Seguindo as palavras de Arnold, David olhou para o homem. Na verdade, o corpo do homem começou a encolher e o zumbido à sua frente tinha um sorriso presunçoso no rosto. O homem olhou desesperado para o zumbi à sua frente e xingou, droga! Naquele momento, ele voltou completamente ao seu tamanho humano normal. Ao mesmo tempo, uma figura se mudou rapidamente, e 3 tiros ecoaram por toda a praça. Ao ouvir o som, o homem inicialmente se assustou, mas acabou sorrindo. Finalmente você está aqui! Ao dizer isso, o homem viu uma mulher saindo pela lateral, portando uma arma. A seguir estava um homem que se referia a ele, Danny,
você é muito rápido. Danny mostrou-se impotente para ele. É meio lento. Ele então tocou o braço dolorido e reclamou. Se vocês fizeram vindo mais tarde, eu teria morrido aqui. O homem concedido jogou um cristal primário na frente de Danny, que o pegou e imediatamente o consumiu sem hesitar. A mulher na frente, segurando sua arma, disparou alguns tiros na testa do zumbi. Bang! O zumbi moveu o corpo e evitou as balas. Elemento sombra? Interessante, disse a mulher, com um sorriso malicioso no rosto. Ela guardou a arma e tirou uma adaga escondida ao lado do sapato. Virando-se para o homem, ela disse, pare de conversar, vamos trabalhar. O homem concordou, tirou os óculos e colocou-os no chão. Quando ele olhou para cima novamente, parecia uma pessoa diferente, com um olhar feroz e implacável. Os dois rapidamente se envolveram com o zumbi. Aliviado, Danny sentou-se ao lado dos óculos. Ele tirou uma barra de chocolate do bolso e começou a comê-la enquanto virava a cabeça para olhar para David. David ficou parado, com as mãos nos bolsos, observando silenciosamente a cena de luta à sua frente. Arnold ficou de lado, observando os dois lutando contra o zumbi, e continuamente suspirando de admiração. Essa garota é realmente terrível, não é? Ela não dá apenas um soco, mas sua aura também é tão terrível. Ela deve ter um histórico em artes marciais. Ouvindo as palavras de Arnold, David silenciosamente focado com a cabeça. Depois de cerca de 5 minutos, quando os dois estavam prestes a derrotar o zumbi, David foi até uma cola, agachou-se na frente dela e sussurrou algumas palavras. Então, a Coca-Cola emitiu um miado e saltou suavemente para longe, fora da vista de todos. Quando David voltou para o lado de Arnold, Arnold perguntou curiosamente, David, o que você disse para a cola? Por alguma razão, parece tão animado com sua aparência. Poderia ser algo emocionante? Arnold coçou a cabeça confusa. David enviou misteriosamente para Arnold e disse, você descobrirá em breve. Assim que ele terminou de falar, um estrondo alto veio à frente. O zumbi gigante caiu no chão. Isso foi rápido! Arnold exclamou surpreso. Não muito longe, a mulher se mudou e cortou levemente a pele da testa do zumbi com uma adaga. Quando ela estava prestes a extrair o cristal de dentro, de repente, uma sombra brilhou como um raio e desapareceu. Quando a mulher olhou novamente, o cristal do zumbi também havia desaparecido. A mulher deu um grito de raiva. Capítulo 75. A mulher olhou para trás com raiva e fixou os olhos em David, que estava dando tapinhas na cabeça de Cola. E na boca de Cola segurava o cristal do zumbi. Cristal detectado do elemento sombra. Cola obedientemente colocou o cristal na palma da mão de David. O coração de David agitou-se e o cristal em sua mão foi guardado em sua dimensão de bolso. Você obteve um cristal intermediário, acerto crítico X100 em vigor. Parabéns, você obteve 100 cristais intermediários. Atributo, elemento sombra. O que foi perdido deve ser recuperado. David passou a mão pelo de Cola, satisfeito. Arnold, que estava assistindo a cena, ficou pasmo. Então foi isso que David pediu uma cola para fazer. Mas parecia que a outra parte estava bastante irritada. Arnold lentamente virou a cabeça para a mulher. Ela não estava apenas com raiva, seu olhar estava fixo em David como se quisesse matá-lo. Devolve o cristal, a mulher repreendeu. No entanto, David agiu como se não tivesse ouvido e se virou para sair. Assim que David se virou, uma adaga o atacou rapidamente por trás. David olhou levemente, inclinando suavemente a cabeça para se esquivar da adaga. Clang! A adaga voou e bateu em uma porta de ferro, profundamente cravada em vários centímetros. Olhando para a adaga, David disse calmamente, seu pessoal pegou minhas coisas, então eu tirei algo de você. Não é justo? Com essas palavras, David virou a cabeça e lançou um olhar frio para Danny, que estava sentado no chão.
A mulher com raiva virou a cabeça para Dani. O que está acontecendo? Estamos fora um dia e encontramos apenas zumbis de baixo nível ao longo do caminho. Finalmente, encontramos um zumbi mutante. Mesmo que o derrotemos, alguém levou o cristal embora. Como posso engolir essa raiva? Dani transmitiu sem jeito. Acabei de pegar alguns de seus cristais de baixo nível. O homem caminhou até o lado de Dani, pegou os óculos do chão e os colocou de volta. Ele disse calmamente, foram alguns deles. Dani gaguejou, talvez 4, não me lembro. Vendo que a mulher estava prestes a morrer, Dani acrescentou apressadamente, foi um momento crítico para mim. Se eu não tivesse consumido aqueles cristais, eu teria morrido. Quem te pediu para chegar tão tarde? Dani murmurou baixinho, com medo de falar em voz alta. Seu pedaço de lixo inútil, a mulher repreendeu. Então ela se virou para David e disse, são apenas alguns cristais de baixo nível. Devolva-nos esse cristal e nós devolveremos os cristais de baixo nível para você. Depois de falar, a mulher jogou diretamente no chão 6 cristais de baixo nível do bolso. David ficou com as mãos dos bolsos, dizendo desdenhosamente, eu quero apenas este. Assim que ele disse isso, a mulher explodiu, seu pirralho, você acha que eu sou uma moleza? A mulher se moveu rapidamente com extrema velocidade e investiu contra David. Quando uma mulher estava prestes a alcançar David, David calmamente abriu uma fenda espacial ao lado dele e entrou. No segundo seguinte, ele apareceu ao lado de Dani. Colo estava lambendo as patas em seu ombro. O punho da mulher balançou vazio, e quando ela olhou para David novamente, seu olhar se tornou ainda mais vigilante. Você é um Esper? David ficou atrás de Dani e tossiu levemente. Assustado com o som, Dani deu um pulo. Ele rapidamente se virou e descobriu David parado atrás dele. O homem de óculos instintivamente deu um passo para trás e inspirou David, dizendo, você é um Esper com um elemento espacial, certo? David não queria perder tempo com eles. Ele havia coletado o suficiente hoje e era hora de voltar. Com as mãos nos bolsos, ele se virou para sair. Pare aí! A mulher, Mônica, de alguma forma recuperou sua adaga. Ela repreendeu e avançou com a adaga na mão. O homem de óculos empurrou os óculos para cima do nariz e balançou a cabeça, desamparado, dizendo baixinho, Mônica, você não é páreo para ele. Volte. Acho que você deveria dar uma olhada. Mônica, que já havia cobrado no meio do caminho, congelou ao ouvir suas palavras. Caramba! Ela estava no lugar, segurando firmemente a adaga em sua mão, observando David e seu grupo se afastando. Depois que David e seu grupo desapareceram completamente de vista, Mônica soltou um suspiro profundo. Com uma expressão solene, ela se virou e caminhou até o lado do homem. Quão poderoso ele é! Mônica disse friamente. O homem empurrou os óculos e disse, ele é um Esper de 4º nível com um elemento espacial. 4º nível, Mônica murmurou. Ao ouvir as palavras do homem, Dani exclamou surpreso, 4º nível. Se ele é um Esper tão poderoso, então por que não me ajudou quando pedi antes? O homem virou a cabeça e olhou para Dani como se estivesse olhando para um tolo. Depois que Dani pegou seu cristal, ainda esperava que ele ajudasse. Isso não foi uma ilusão? Não só ele, mesmo as pessoas ao seu redor não são comuns, disse o homem, abaixando a cabeça. Quando David e seu grupo se apresentaram anteriormente, ele viu uma esperança de cura em cena. Havia também um Shadow Esper e um lobisomem. Mesmo aquele gato, lambendo as patas, não era alguém com quem eles poderiam mexer. Para o incidente em CJ City, devemos denunciá-lo. O homem deu de ombros e se virou para sair. Quando vamos voltar? Mônica disse, abaixando a cabeça e tocando a adaga em sua mão. O homem olhou para ela e garantiu, não seja impaciente. Você não pode derrotá-lo tão facilmente. Ao ouvir isso, a mão de Mônica parou e ela embainhou a adaga ao lado do sapato.
Ela concordou e acelerou o passo, andando em frente. Se não partirmos logo, os zumbis voltarão. A boca do homem se curvou lentamente e ele apressou seus passos. Vendo os dois com pressa, Dani ficou em silêncio por um momento e depois correu até o lado do homem, perguntando em voz baixa: Irmão, quando você vai me emprestar seus óculos? Se perder. Está bem então. No caminho de volta, David dorme em silêncio. Em sua mente, ele continuava especulando sobre as identidades dos 3 indivíduos que acabaria de encontrar. Era evidente que eles pertenciam a uma organização. Durante a luta anterior, David notou seu progresso progressivo. Então ele fez uma anotação mental de suas aparências. Talvez houvesse oportunidades para novos contatos no futuro. Antes de subir, Brian comentou a figura de David e ponderou por um momento antes de acelerar o passo. David, ele falou cautelosamente. David não se virou, mas respondeu enquanto caminhava: Vamos conversar quando voltarmos. Brian concordou e continuou andando com a cabeça baixa. Depois que eles entraram na sala, David não foi para seu quarto, mas batidas Brian e Lily até o quarto deles. Depois que a porta foi fechada, Brian e Lily colocaram habilmente cadeiras atrás da porta para evitar situações inesperadas. David sentou-se na cadeira com uma das mãos apoiadas na mesa, observando silenciosamente enquanto os dois terminavam de realizar suas tarefas. Assim que terminaram, eles trocaram um olhar e se sentaram. E isso é tudo para o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado de explorar essa novel comigo. Se você curte o conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E se você tiver alguma pergunta, comentário ou sugestão ou qualquer outra ideia para futuros vídeos, deixe tudo nos comentários abaixo. Eu adoro interagir com vocês. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.